Olá, tudo bem? Você está na Reconnect. Você sabe o que são runas e como elas podem resolver os problemas da nossa vida? Descubra agora na Reconnect. Olá, bem-vindo! Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu algum dos nossos programas, você pode ver aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube Reconnect Brasil. Não esqueça de dar um likezinho e seguir o nosso canal para você ter acesso e ser avisado sobre os novos vídeos. Também você pode ouvir o áudio de todos os nossos programas no nosso podcast, que é o Reconnectcast, nas principais plataformas de streaming, seja Spotify ou Deezer. Aqui sempre comigo, Roberto Leão. Olá, Roberto! Olá, Bernardo! Hello, Reconnected people! Sejam bem-vindos, que está o nosso portal aberto para falarmos sobre espiritualidade para além da religião, de forma plural, livre de preconceitos. Eu sou basicamente um curioso tântrico e nós temos hoje um convidado muito bacana que vai nos esclarecer muitas coisas aqui. Hoje aqui com a gente ele que é Runester. Mestre em Reiki, instrutor de Kundalini Yoga e numerólogo tântrico. Com a gente hoje aqui, To Love, Amarup, meu galera, meu pessoal. Bem-vindo! As pessoas reconectadas. Tudo bem aí a todo mundo aí que tá vendo? Bem-vindo, bem-vindo. Esse Uma convite honra que tá surgiu, aqui. surgiu faz um tempo, agora deu certo, Gratidão. né, Amarup? Deu certo. Graças a Deus. Amarup, então assim, a gente... Amarup? Amarup. Como surgiu o Amarup? Eu conheço o Amarup de 30 anos, né, meu amigo? Meu Faz velho um tempinho amigo. já. A gente não pode falar 30 anos não, que a gente dá ajuda Pode, aos nossos cabelos pode. brancos, né? A sabedoria da vida. Eu quero ouvir histórias de escola, viu? Então, mas não foi pior que não foi de escola, né? Foi da vida mesmo, né? Isso. Então, Fiquei mais curioso. você tinha um nome de batismo. Sim. E hoje é Amarup. Como surgiu o Amarup tua vida? Como foi essa tua caminhada espiritual? Como foi essa tua trajetória até chegar em Amarup, em Runester, em numerólogo tântrico? Como foi que você foi se descobrindo? Vou tentar resumir, né? Muita coisa, assim. Do que eu me lembro, quando era criança ainda, a gente, sei lá, tá na casa de alguém, ou na própria casa, ou andando por aí, e acha que viu algo, e não tem certeza, né? Um vulto, uma luz, uma voz, né? Tem histórias e histórias disso. E aí você vai crescendo, vai aprendendo umas coisas, ficando curioso com os fenômenos, né? E aí passei a andar em centro espírita por causa da minha mãe, que ela estava buscando Dona Denise, equilíbrio, isso. um abraço à senhora. E aí ela levava a gente junto, né? Não tinha o que deixar e eu ficava curiosíssimo com aquilo, né? Os espíritos falando e tudo. Mas teve algo um pouco antes disso, que os fenômenos já ocorriam com ela, com a gente lá, sem a gente saber que era. Então vamos dizer que foi o primeiro conhecimento sobre isso, assim, conscientemente, né? Em parte. Porque a vida já é espiritual, só que a gente não tem essa noção, né? A gente Esse nasceu, isso aqui entendimento, já né? é espiritual, tá respirando. E aí eu li uma reportagem na revista sobre os vikings. Aí quando eu vi o barco viking pintado, né? Que é o Drakkar, né? O nome do barco viking lá deles, a palavra é essa. E aí eu comecei a ler o que era runas, e tinha o desenho das runas, né? Explicação, o que eles usavam aquilo. Eu comecei a ficar assim, eu li aquilo, devorei aquilo ali. Veio um interesse assim muito grande, incontrolável até. E comecei a estudar isso do jeito que eu tinha à mão, né? Não tinha internet, não tinha muitos meios, não tinha literatura sobre isso. E depois, anos depois, eu descobri que eu fui muito bem guiado, que eu comecei mesmo assim para valer com runas, que é um oráculo, né? Além de outras muitas coisas. Né? Geralmente quando você fala runas, são símbolos, ou o pessoal pensa que é alfabeto, que era uma língua antiga de um povo, que o pessoal chama assim de povo viking, você que é da história, e é errôneo, né? É o povo nórdico.
Aí você tem os Mais ancestrais. abrangente, né? Ancestrais dos dinamarqueses, noruegueses, suecos. Você tem também da Alemanha, né, que era a Germânia, tempo de Roma e antes de Roma. Você vai ter ali, onde era a Holanda hoje, Islândia, um pouco da Finlândia. A Finlândia nem tanto, que já se separa culturalmente, muita coisa ali dos nórdicos. Mas a Escandinávia ali, alguns países da Europa, um pouco mais para o sul, né, que eu citei, eles tinham algo em comum ali. As runas vieram aí dessa ancestralidade bem antiga, com uma raiz assim no período assim meio pré-histórico ainda. Você estuda neolítico. Você estuda runas desde os 13 anos, né? Os 13 anos. É bem precoce, né, Marup? Foi uma coisa muito natural. Eu não Essa tua ninguém busca me orientou, por isso que eu digo que eu fui muito bem guiado. Eu fui descobrir isso depois. Tive mensagens sobre isso. A pessoa se revelou, vamos dizer, mais de uma pessoa, né? A gente vai entendendo os porquês. Eu acredito, e não só acredito, mas para mim é um fato, reencarnação. Sim. Já lembrei de encarnações minhas, flashes, né? Não vou lembrar de tudo. Mas aquilo que faz importante para mim retomar hoje como força. Por isso que eu lembro de encarnações. Eu entendo que é por isso. Não é para ficar apegado ao que eu já fui, o que eu acho que eu fui, coisas do tipo. E as runas eu tenho uma conexão assim muito direta com isso. E fui aprofundando. O nome é Marup. Ele tem a ver com as runas? Depois da Nada a ver. Nada a ver. Foi bem posterior. Amarup quer dizer amar, né? Vamos palavra por palavra. É um nome indiano, uma tradição do Gurumukh, que é uma língua sagrada dos Sikhs. Ali do norte da Índia, fica pertinho da Caxemira. Caxemira é ao norte dessa região. E ali tiveram 10 gurus Sikhs, né? Isso eu descobri de 2012 para cá, mais recente, né? E aí eu solicitei o meu nome espiritual porque eu estava aprendendo Kundalini Yoga, estava me tornando professor, e eu senti esse chamado muito forte também. E aí o nome veio no dia seguinte. Que bacana. Geralmente demora um mês, assim, 15 dias. Legal. Aí veio assim no dia seguinte, por e-mail e tal. E aí eu conectei, assim, fui me acostumando. O que é que significava? Aí, amar quer dizer imortal e Rup quer dizer personificação da beleza ou beleza. Personificação da beleza imortal, quer dizer Amarup. Mas isso foi agora, assim, 2012 bem aí, né? Nem tão agora, né? Nem Mas tão sabe, agora. Tua história espiritual é bem plural, né? Bem então, numerologia tântrica e a Kundalini Yoga são indianos, né? São indianos. Aí você vai para runas, são nórdicos. Nórdico. O reiki, japonês. Então, Espiritismo, né? Vem lá da França. Vem da França, mas hoje a maior população bem espírita brasileiro. é bem brasileiro, né? Sim. Então, como é que essa tua pluralidade espiritual? Você acha importante se buscar diversas verdades, podemos dizer assim? Existe algo que sobressai mais, que você tenha uma prática mais aprofundada? Há essa necessidade ou essa pluralidade você pode conviver com ela de forma tranquila para a sua evolução espiritual? Né? Falando assim de mim, eu entendo que a pluralidade é algo natural. Eu não me considero nem tão plural, mas assim, eu entendo que para quem não está nisso que eu estou, são coisas assim bem diferentes, né, umas das outras, de culturas muito diferentes. Sim. E para mim não tem um problema. O problema que eu teria seria se eu não praticasse o que eu me proponho. Aí eu estaria criando um pântano dentro de mim como ser, com água estagnada. E a água estagnada não é boa, né? Gera lama, mau cheiro e tudo. Então não é bom para as emoções, a mente, para as conexões, né? Aqui é um programa de conexão. A proposta de a gente estar conversando aqui. Então, eu sou curioso, eu sou geminiano, né? Então, assim, tinha que ser plural, né? E jornalista também, jornalista por essência. Jornalista também por essência, bem curioso, formado, né? na UFC, também perguntar comigo mesmo. Já cheguei aqui perguntando, né, coisas para vocês. Eu acho que faria mal se a pessoa tiver muitos caminhos e não aprofundar nada, não praticar nada, ser tudo não superficial, entender nada. Prática, ser tudo raso, né? Aí vai ficar boiando e achando que está mergulhando.
Mas você acha ideal essa busca pelo todo? Porque tem gente que assim, eu tenho uma religião X, ou sou de uma prática religiosa Y. Você acha que é saudável a pessoa realmente buscar o conhecimento? Eu acho que todo conhecimento é válido. Você pode sim ser um conjunto de um todo, pincelar pequenas coisas e formar a sua verdade? Mas claro, tem muita coisa bonita por aí. Por exemplo, eu não sou muçulmano, mas tem muita coisa linda no muçulmanismo. Sim. O pessoal acha que muçulmanismo é terrorismo, não sei o que, está muito difundida essa ideia. Vai ler Rumi. Que é uma visão intolerante e equivocada, inclusive. Totalmente equivocada. Você tem que diferenciar os extremistas da proposta de um caminho espiritual. Sim. Você tem extremismo até no catolicismo. Teve Inquisição, teve um bocado de coisa horrível. Sim. Né? Assim como teve muita coisa horrível no caminho nórdico. E lá tem uma visão também equivocada, que acha que é só carnificina, né? Mas não é. Tem muita cultura. Né? Eles preservavam a cultura dos povos que eles mantinham comércio, eles mantinham relações saudáveis. Quando não dava certo, aí era guerra, né? Aí fazer o quê? Tempos difíceis. Mas isso permeia a humanidade, né? Permeia até hoje. Não é uma coisa exclusiva do povo nórdico. Voltando a falar das runas, falar um pouco da história, que era uma linguagem usada na cultura germânica, a partir do século II, Ilhas Britânicas, enfim, Noctiwal é aquele período e aquele local. Mas eu queria saber exatamente o que são as runas. São símbolos, é uma linguagem espiritual, é algo canalizado. O que é que são exatamente runas? Olha, é interessante a definição, né? Não sei se você vai se saciar com a resposta, né? Você aí que está vendo também, nos assistindo, mas runa, as diversas raízes linguísticas, é muito interessante que você vai para a língua de cada região, ali, de cada cultura, que são muito próximas, né? As línguas nórdicas. Então você vai ver elas muito parecidas a esse significado de runa. Uns falam runa, outros falam rum, né? E aí vai. Aí quer dizer mistério, quer dizer sussurro. Em outros casos quer dizer sussurro misterioso. Mistura os dois, né? Por quê? Porque sussurro é porque vem do som. É um som que está se referindo à oralidade, a transmissão de um conhecimento pela oralidade. Apesar de ser um alfabeto que era riscado na ponta da faca, no sílex, não sei como é que pronuncia, né? Ponta de coisa, no dedo, na areia, linhas retas, né? São só linhas retas. Mas você tem ali uma variedade de conhecimentos ali, de um caminho espiritual, que fala do universo, fala da criação de tudo, fala da terra, fala do ser humano, fala do interior do ser humano, dos nossos sentimentos, emoções, fala do mundo espiritual, fala dos 9 mundos de Yggdrasil, que é a árvore dos 9 mundos, onde os mundos estão interconectados, fala dos deuses, fala dos homens, fala, sei lá, elfos, fala dos elfos escuros, elfos claros, anões, gigantes, valquírias, né? Em nórdico, Valkyriur, né? Nórdico antigo, né? E uma infinidade de coisas aí, tanto que influenciou Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, ópera, você tem aí Richard Wagner, O Anel dos Nibelungos, uma adaptação da mitologia nórdica na visão dele. Aí você vai ter revista em quadrinhos, você vai ter filme da Marvel, Sim. Cada um com suas distorções, né? Inclusive, runas foi um presente de Odin, né? Vamos dizer assim, né? É conhecido assim. Como um presente de Odin, que quando você falou Marvel, eu lembrei de Odin, né? O pai de todos. Né? Sim. E como é que é essa lenda que permeia... A lenda é interessante. Nórdico antigo, eu também tinha aprendido Odin, né? E estou aprendendo nórdico antigo algumas palavras, pelo menos para me aprofundar mais, que é bem interessante. Então é Odin. E ainda com a ponta da língua entre os dentes, né? Não vou tentar fazer não, que deve ficar feio pra cá. Todo mundo deve estar tentando fazer Odin. Fala também. Odin. Odin. A tônica é no O. Odin. Odin. Isso. Então isso gera uma vibração, inclusive. É o poder do som. Cada runa tem um som. Mas elas não vieram assim de graça para Odin. Odin é uma divindade
que veio influenciado dos povos indo-europeus. Aí a história é mais comprida do que o que se acha. Na Ásia, os povos que fundaram reinos, países asiáticos, ali também a Índia, né? Então, todos a Europa, todos tiveram influências fortes desses povos indo-europeus, que eles já cavalgavam, dominavam o cavalo, eram mais guerreiros. Então, as divindades deles eram do trovão, eram da guerra, era da luta, né? Era de coisa assim mais enfática. Enquanto lá na Europa mais antiga, neolítica, paleolítica, desse tempo para cá que a humanidade surgiu, ali já naquela época ainda antiga, as divindades eram mais assim ligadas à natureza, aos ciclos da lua, ao movimento do sol, das estrelas, primavera, verão, outono, inverno, a força da terra, a força do fogo, a força do ar, da água. Então, esses povos chegaram lá na Escandinávia e aí teve briga. Então, Odin se tornou o pai de todos os deuses, porque os Ósir, que eram os deuses de natureza mais bélica, mais guerreira, dessa cultura mais guerreira que se sobrepôs, se tornou o pai de todos. Então sobrepôs até uma divindade que era antiga, que era a divindade que abarcava todas as outras na Europa antiga, que era Tyr, ou Tiwaz, que é o nome de uma runa. Então Odin pegou o lugar dele, vamos dizer assim. E aí ele começou como um deus guerreiro para as pessoas ali daquela região. Só que tinha uma divindade que foi morar com esses deuses num acordo depois da guerra entre os deuses, que eram os deuses de Osgard. O pessoal chama Asgard. Asgard. Né? Eu estou aprendendo, Osgard. Osgard. Osgardr, né? Para ser mais preciso. Pra ser mais nórdico, né? Para ser mais nórdico. E aí, tinha, o pessoal conhece como Vanaheim. Então, tinha divindades que foram morar com esses deuses. Então, tinha uma deusa ali que é muito conhecida. O pessoal conhece muito como Freya, só que o nome é Froya. A deusa Froya já conhecia as runas. Odin não. Pouca gente sabe disso, eu acho. Eu não sabia, eu demorei muitos anos. O que a gente aprende foi que é algo que ele parece que ele criou e ele deu de presente para a humanidade. Na verdade, ele conversou com ela como ele poderia acessar o conhecimento do universo, da vida, porque ele era muito curioso, ele queria poder pelo conhecimento. Então ele estava disposto a muita coisa. Isso é uma lição espiritual, já. Para poder obter esse conhecimento. O conhecimento não vem sem esforço. Não vem assim de mão beijada, você fica sabendo de tudo. Né? Então ela contou como é que ele poderia fazer. Você vai ter que sacrificar algo muito precioso para você. Para poder as runas se revelarem a você. Olha que interessante. Porque além das divindades conhecidas na Escandinávia, né, nórdicas, tem uma força criadora, inclusive das divindades, que é o Orlög. Seria né? o nosso Deus, não? Seria, talvez o né? Então, como é algo assim que é tido como muito distante da nossa realidade, do nosso modo de entender, né? então a gente se conecta mais fácil com deuses. Forma humanoide, tudo mais que se assemelham a gente, né? Mais fácil de compreender. E são todas histórias que nos conectam mais fácil. Então, Odin foi para a árvore do mundo, Yggdrasil. O que é Yggdrasil? Quer dizer o cavalo de Odin. Agora você me pergunta, por que é o cavalo? Por que é o cavalo? Ele montou na árvore. Vou perguntar também por que é né? o cavalo. Porque ele simplesmente se enforcou de cabeça para baixo, né? Ele se pendurou e trespassou uma lança nele mesmo, se sacrificando Odin para Odin. Sacrificou a ele mesmo. E ficou dependurado, sangrando, sofrendo, sem comer, sem beber, 9 dias, 9 noites. E nesse sofrimento ele conseguiu forte, transcender isso. 9 de 9 sangrando e não morreu, né? Pois não é? Dependurado, né? E as runas se revelaram para ele. Então ele alcançou grande conhecimento, grande sabedoria e autoconhecimento, e ele se alegrou. Tem um poema chamado Havamalo, muito conhecido. E aí ele não se tornou apenas um deus guerreiro a partir daí, ele se tornou um deus da magia.
que Então, bacana. a sabedoria. Rapaz, essa história Exato. deu de 10 nos Vingadores Ultimate. Né? Adorei. Por isso que Mas tem o as que- distorções Sim. daqueles que curtem a mitologia nórdica e querem fazer suas obras, mas acabam distorcendo, né? Por exemplo, o Thor da Marvel, ele é louro, mas na mitologia ele é ruivo. E ele é bem maior, né? Não, é legal falar sobre isso. A gente quando fala de histórias de deuses antigos ou deuses orientais, eles se assemelham muito à questão humana, né? Tem inveja, tem raiva, tem sacrifício e tal. Isso é bacana porque aproxima mais. Eles brigam entre si. Pois é, isso é legal também. Mas você falando aqui sobre a questão do Thor, que foi meio que adaptado às runas nórdicas, hoje o que se pratica, ela é pura, ela é exatamente o que se praticava desde o início, ou ela tem uma adaptação cultural de acordo com o tempo, com a vivência, com a Não, prática e muito cotidiana? tempo, né, Roberto? Porque é no Muito século tempo. II. É, No até século um pouco II. antes, né? Até um pouco antes. Não se sabe ao certo, né? É muito difícil você ter essa noção. Não sobrou muita coisa, depois foi cristianizado. Eles destruíram muita coisa. Né? A runa é dinâmica. Dinâmica. Do seu cotidiano, ela muda cotidianamente ou ela é, Sim. ela é uma sabedoria estagnada que se pratica hoje como se praticava há séculos e Sim, séculos é atrás? dinâmica. São excelentes perguntas, assim. São muito boas para a gente refletir, sempre rever coisas sobre isso. Porque elas são muito conhecidas como oráculo, mas elas são um sistema codificado para você aprender sobre a vida. Você pode aprender magia com as runas, você pode aprender como usá-las como oráculo, você pode aprender a meditar com as runas, você pode aprender a escrever o seu nome em runas, para deixar sua marca lá. Fulano esteve aqui, os vikings faziam isso, os nórdicos, né? Em barcos, em amuletos, em anéis, em pedaços de madeira, em rochas, tem isso tudo. Então elas são um sistema de autoconhecimento espiritual. Por exemplo, tem uma runa que ela é a fidelidade. É como se fosse uma pessoa de frente para outra e com as mãos assim, ó. Então ela que aqui eu não vou conseguir fazer. Se quiser mostrar, pode mostrar, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se dá certo. Aqui tem várias. Por exemplo, parece um M com as pernas cruzadas, né? Pronto, vou aproximar. Assim o foco aqui, pronto. Acho que aqui dá para ver. Esse aqui é o primeiro casal humano, com mãos entrelaçadas, é o masculino e o feminino, numa comunhão, vivendo em grupo, vivendo em família, né? Então é também a inteligência, é também... Cada runa, ela tem uma relação com divindades, com seres, né? Com gigantes de gelo, gigantes do fogo, com protetores das suas casas, protetores do lar, ancestrais, com seres da natureza, e aí vai. Mas, assim, elas são dinâmicas, respondendo à tua pergunta, Roberto, no sentido que o destino de cada pessoa, o destino das coisas, ele não é fatalista. Porque a vida é dinâmica. Então, você tira uma runa numa previsão, ela está mostrando apenas uma tendência. Mas esse apenas é precioso demais, porque você nota para onde está indo essa força. É como você saber o sentido da maré. Você está no mar, aí sabe para onde o vento está soprando, sabe como é que é a maré ali, onde a onda bate. Se está na maresia. E o homem como cultura, o homem enquanto ser humano, ele é dinâmico, né? Totalmente. A gente falou no começo do programa que as runas podem resolver problemas da nossa vida. Como é que ela resolve problemas da nossa vida? Agora ele vai responder já, porque já tá vendo, mas é rápido, já acabou o primeiro bloco. Então não saia daí, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Hoje aqui com a gente, Marup, falando sobre Odin, Marup, falando sobre runas nórdicas e outros assuntos bem relevantes. Não sai daí.